No vídeo de hoje eu vou falar sobre Moonshadow, porque a Pipoca e Nanquim conseguiu a façanha, a feitiçaria de reimprimir a edição esgotada deles pelo mesmo preço de lançamento na época. É impressionante que esse calhamaço, esse tijolo aqui com lombada redonda, papel de alta gramatura, quase 600 páginas de quadrinho de qualidade, esteja saindo por R$ 100 na pré-venda aí da reimpressão. Se você quiser, se eu te convencer neste vídeo a comprar o Moonshadow, por favor, o link está aí na descrição. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre essa obra. E desde já eu adianto que eu vou falar assim, eu vou arranhar a superfície das possibilidades narrativas de Moonshadow. Assim, indo mais para falando sobre a obra em si, o Moonshadow, ele nada mais é que uma colcha de retalhos, de referências literárias. O J.M. DeMatteis já era um autor, um roteirista conhecido de quadrinhos. Ele trabalhava com super-heróis na Marvel e na DC Comics. E ele sempre foi um roteirista excelente, daquele mediano para cima, sabe? Tem roteiros muito geniais dele. Não sei se vocês já conseguiram acompanhar algum desses trabalhos dele. Mas ele ainda não achava que tinha conseguido a sua voz como escritor, como narrador. Ele conta isso aqui no prefácio do Moonshadow. E ele estava buscando isso, buscando se impor enquanto escritor de quadrinhos, sabe? E no Moonshadow ele conseguiu despejar tudo de si, tudo que ele imaginava que seria essencial para contar uma história que era a sua cara, que tinha a sua verve, a sua parcela de originalidade, sabe? A sua verdade artística. E isso transparece muito em Moonshadow. Bom, o Moonshadow, falando sobre a história em si, a sinopse do que se trata, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai começar sendo apresentado ao próprio Moonshadow, só que ele idoso, né? E ele vai escrever as suas memórias que são extremamente fantásticas, diga-se de passagem, porque ele é filho dos Desmezu, que são essas criaturas aqui, que são nada mais nada menos que esferas de luz que vagam pelas estrelas, pelas galáxias, fazendo assim atos divinos, e divinos no sentido mais, digamos assim, mais estrito senso do termo, porque é o seguinte, essas esferas de luz, elas têm poderes, elas são onipotentes, elas podem destruir um planeta, como podem construir maravilhas, podem salvar uma galáxia ou podem condená-las a peste negra e desdenhar de seus moradores, condená-los à perdição. Então eles ficam por aí vagando pelo universo, fazendo atos de bondade e de maldade, sem sentido nenhum. Então vários filósofos, cientistas das galáxias, dos planetas, de diversos sistemas solares, tentaram descrever o que são essas esferas, os Desmezu. Então aqui ele trata, assim, é claro, é uma saga cósmica, tá, gente? Então existem alienígenas, existem outras galáxias, e vários poetas já tentaram dizer qual é o objetivo dos Desmezu, e ninguém consegue discernir o que é que eles fazem, sabe? Por que eles fazem, a lógica do que eles fazem. E isso é muito interessante, é uma das muitas metáforas de Moonshadow, sabe? Então o DeMatteis aqui, ele vai falar sobre Deus, ele vai falar sobre os aspectos divinos de seres, né, que a gente elege como deuses. Por que os deuses fazem o que fazem? Por que os deuses criam? Por que os deuses destroem? A natureza tem uma lógica nas suas ações? Não, é apenas o devir, ou seja, a passagem do tempo e o destino dos homens, das coisas, do mundo, do universo. As coisas vão se enfileirando, né? E não tem lógica. Se você buscar uma lógica, a lógica humana, né, de sentido, digamos assim, teleológico, falando filosoficamente, né, a busca de um fim, a busca de uma construção narrativa das coisas, né? A gente tem a ideia de tudo tem que ser narrativo, porque a cabeça do ser humano, ele pensa de maneira narrativa.
E isso não existe na ação dos Desmezu, nas ações deles. Então o Demetrius ele vai brincar com isso, tá? E o Demetrius também brinca com esse conceito de narrativa, de desconstrução narrativa, em outras de suas obras também. O Blood, por exemplo, Blood, que é a história de um vampiro, ele desconstrói completamente o sentido narrativo da história do personagem. É uma maluquice. Eu acho que esse é um dos pontos bem que o Demetrius adora abordar. E aí ele vai falar um pouquinho sobre os Desmezus e vai introduzir aqui um primeiro conceito que é uma referência literária direta a um dos escritores que mais influenciaram ele, que é o Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut é um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos. Só que ele é um escritor diferente, velho. Ele é um escritor satírico, ou seja, ele escreve ficções científicas arraigadas de críticas mega ácidas, sociais, econômicas, políticas. Mano, Kurt Vonnegut é um gênio da literatura, tá? de ficção científica, ao lado do Isaac Asimov, de Philip K. Dick. E aqui ele vai usar um conceito do livro de Kurt Vonnegut que se chama Matadouro número 5. Slaughterhouse Number 5, que é um livro genial. Se você nunca leu, leia. É muito foda. Nesse livro, Kurt Vonnegut ele vai criar um conceito de um zoológico alienígena. Então, o seu personagem principal vai ser teleportado e vai virar um bicho em exposição nesse zoológico dos alienígenas. Os alienígenas vão ficar lá olhando para esse cara, para esse humano, no livro do Vonnegut, tá? E o Demetrius, ele pega esse conceito e cria uma espécie de zoológico intergaláctico, em que várias raças do universo vão conviver juntas, com suas diferenças étnicas, sociais, de linguagem, tudo, no mesmo lugar, sem motivo nenhum, só por causa do capricho dos Desmezu, essas esferas de luz divinas. Eles ficam juntando espécimes, colecionando lá. Eles têm que conviver, brigar, se debater, se deglutir, enfim. Olha aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Várias espécies diferentes convivendo juntos. E é um conceito, começa daí, né? Do Kurt Vonnegut. A história vai continuando e a gente é apresentado a Sunflower, que é uma das personagens principais. A Sunflower é a mãe do Moonshadow. E o Demetrius vai contar um pouquinho da história da Sunflower, que é uma garota extremamente criativa e que tem diversos problemas psicológicos, psiquiátricos, sabe? E ela fica buscando respostas do universo o tempo todo. E aí ela se envolve com o movimento hippie, se envolve com o movimento psicodélico, se envolve com protestos políticos e vai sempre buscando, sabe, respostas do universo. Questão filosófica mesmo, de onde eu vim. Ela é muito inquieta, ela tem uma alma de filósofa, de artista, sabe? E um certo dia ela vai olhar para uma estrela cadente e vai dizer: qual o sentido disso tudo? Por favor, me responda. E a estrela vai mudar o seu curso e vir em direção a ela. Na verdade, era um Desmezu. O Desmezu vai se apaixonar, isso nunca aconteceu na história, se apaixona pela Sunflower, captura ela, né, faz a abdução que os Desmezu fazem com as espécies, dessa vez com a humana, e aí ele captura a Sunflower e coloca lá em seu zoológico. Mas ela vai ser uma hóspede especial. Ele vai colocar ela num domo, vai colocar ela num lugar confortável, porque esse Desmezu se apaixonou por ela. E a gente vai ter o casamento do Desmezu com uma humana, porque ele ficou apaixonado pelo lirismo, pela beleza, pela singeleza da Sunflower, sabe? E pela peculiaridade, né? E claro, gente, isso tudo é contado num tom assim, como se fosse o mais natural do mundo. Essas maluquices vão sendo enfileiradas e você tem que entrar na parada, na onda da parada. É um conto de fantasia, assim, de altíssimo nível. É uma fantasia de altíssimo teor filosófico, mas ao mesmo tempo não perde o tom satírico, o tom de humor, o tom de deboche, o tom de, sei lá, de fabulesco, meio contos de fada. É muito lindo. Demetrius é um
genial escritor. E aí você tem o casamento da Sunflower com o Desmezu e o nascimento do Moonshadow. O Moonshadow é um garoto que vai nascer com um coração hipersensível. Ele é um garoto que tem o senso para as artes totalmente aflorado e vai buscar refúgio, né? Porque ele nasce nesse zoológico e ele vira um pária nesse zoológico. Ele vai buscar o seu refúgio numa biblioteca. Ele começa a devorar diversos livros, lê muito, 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 muito. E tudo que ele começa a conhecer sobre a Terra, sobre os humanos, é nos livros. Porque ele, na verdade, nasceu nesse zoológico, né? Então o refúgio dele é os livros. E a mãe dele, a Sunflower, ele é muito apegado à mãe. Acabou de passar um carro de som aqui, enfim. Mas a gente vai acompanhar o amadurecimento do Moonshadow, né? Ele vai crescendo e ele tem uma companhia de um gato, esqueci de falar no início, que é o gato da Sunflower que ela trouxe da Terra. O nome do gato é Frodo. Então a gente vai acompanhar o Frodo, a Sunflower, o Moonshadow, e depois vai ser adicionado ao time de personagens principais um dos mais malucos dessa trupe, que é o Ira, esse personagem peludinho aqui, que ele tem uma aparência muito fofinha, mas fuma um charutão, tem essa cartola. Ele é um personagem bastante icônico, né, o visual dele. O Moonshadow tem o visual de um poeta do século XIX, usa esse coletezinho com as camisas de mangas de seda, e eles dois vão se encontrar numa parceria totalmente inusitada. Então você vai ter aí essa parceria totalmente inusitada do Moonshadow e do Ira. Porque o Ira é o oposto do Moonshadow. Ele é cínico, ele é manipulador, aproveitador, escatológico. É o avesso do Moonshadow, que é um garoto sensível, romântico, idealista, que respeita as pessoas e não. E o Ira é exatamente o oposto. Então a gente tem essa brincadeira e essa dualidade com esses conceitos filosóficos conflitantes. O cinismo, que pode ser assim, sei lá, interpretado como uma espécie de pós-modernismo. Então é muito interessante essa brincadeira com os contrastes. E é por isso que eu digo, o Moonshadow, a HQ Moonshadow, ela é extremamente filosófica e poética. O Demetrius, ele vai a todo momento ficar brincando com alegorias, com analogias, com metáforas, com situações de fantasia, mas que dizem respeito a muitos conceitos filosóficos. E aí ele vai se fazer uma amizade com o Ira, tem a Sunflower, tem o Frodo, e eles vão sair em aventuras pelas galáxias. E aí não dá mais para ficar contando, porque são aventuras extremamente surreais, sem pé nem cabeça. É um fluxo contínuo de maluquices, assim, situações esdrúxulas, mais uma vez, com muitas analogias, metáforas, mas é muito, muito bom. Muito, muito bom mesmo. Tem um amigo meu que fala sempre o seguinte, que Moonshadow é o que Neil Gaiman sempre quis ter escrito e nunca conseguiu. Eu discordo, mas faz sentido o que ele falou, porque é uma pegada bastante Neil Gaiman. Se você perceber assim, essa questão poética, lírica, né? E é esse recorte de referências literárias. É um quadrinho que você vai aproveitar muito mais se você já tiver lido as mesmas referências do Demetrius, que é Ray Bradbury, Dostoiévski, Frank LeBron, Tolkien, tem muito de Tolkien aqui, Kurt Vonnegut. Então, todas essas referências que ele traz aqui, que enriquecem a sua experiência de leitura. Mas se você não tiver lido nada, eu também recomendo, porque é um quadrinho muito bom, diferentaço, diferente de tudo que você já leu, sabe? Então vale a pena esse tipo de experiência de leitura. Mas saiba que é um texto extremamente poético, literário, gostoso de ler, não é difícil de jeito nenhum, não é hermético, pelo contrário, é muito, muito lindo a forma como o Demetrius escreve. E é claro, as aquarelas do John J. Murphy, né, dispensa apresentações. Por esse vídeo é só. Se você gostou, tá aí o link nos comentários e até a próxima. Valeu, gente!